irmãos, sejam bem-vindos visitantes. Esse é o nosso canal Águas Puras. Meu nome é Abraão. Como de costume, vamos fazer uma oração aqui, porque estamos nos dispondo a ser um instrumento, ser usado pelo Espírito Santo para que o Senhor venha falar aos nossos corações. E hoje a gente tem um assunto muito triste, vai ser abordado. Então eu quero simplesmente me esvaziar aqui e deixar o Espírito Santo tomar conta, né, do vídeo. Então vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento que o Senhor venha nos esvaziar de nós mesmos, venha encher com o Teu Espírito Santo. Perdoe nossos pecados, prevaricações e iniquidades, e que sejamos verdadeiramente um canal onde a sua palavra tenha livre curso. Já repreendemos toda ação do inimigo, todo levantar do inimigo, toda astúcia, toda tentativa de impedir essa obra, esse trabalho, em nome do Senhor Jesus, agora nesse instante seja repreendido. Caia por terra pelo nome do Senhor Jesus, que assim nos determinou que usássemos o nome dele com autoridade, pois assim, pendurado no madeiro, venceu na cruz, no Calvário, essa lei que nos amaldiçoava foi vencida o nosso acusador. E agora somos justificados pela fé no sacrifício vivo do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome dele, já agradecemos por esse tempo. Louvado seja o seu santo nome para todos sempre. Amém. Então, como já é de costume, eu sempre vou fazer as minhas orações, porque se for de mim mesmo, eu não consigo. Preciso buscar forças para, na verdade, deixar o Espírito Santo tomar conta. Eu queria compartilhar uma escritura com os irmãos para a gente começar essa meditação. Nossa série já foi encerrada, digo que não foi fácil, passei por lutas, por provas espirituais, e estamos aqui, colocando a minha vida nesse propósito. Não fiz nada sem a direção de Deus e também sem a bênção do ministério. Fui pedir a permissão do pastor. É um trabalho muito delicado, porque a internet é um território muito hostil. Você se expõe muito aqui, expõe muito a sua vida, e tem que ter coragem para botar a cara e falar seu nome, né, se expor aqui. Mas a gente não tem nada a esconder, né? Nossa vida está completamente na luz, né? E é assim que a gente deve agir, né? De cara limpa, falar o nosso nome, não se esconder, não ter medo, porque o medo não faz parte do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos dá a coragem necessária, é o sentimento de Deus. O medo é o oposto da fé. Se você tem medo, você não tem fé. Se você tem fé, você não tem medo. Você pode ficar com receio, preocupações. Isso você passa pela sua cabeça algumas coisas, mas medo não. A gente tem que ter o sentimento da fé,
que você tem um Deus que é soberano. Nosso Deus é criador dos céus e da terra e ele fez todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Né? Então, se ele, como o salmista Davi dizia, né, está protegido debaixo das asas do Onipotente. Então, a gente tem a proteção de Deus. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então a gente bota a cara aqui. E agora eu vou estar falando mais. Né, a pauta vai ser os assuntos cotidianos que eu quero sair em defesa do Evangelho, sair em defesa dos irmãos. A gente tem que santificar a igreja, santificar o nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus, porque o próprio Moisés ele foi repreendido por causa disso, por não ter santificado o nome de Deus no meio do povo. A gente tem essa, a gente não pode se esconder, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar, colocar a igreja, ela tem que ser candeia, né? Colocada acima, a luz tem que brilhar. Então a gente tem que falar, tem que se expor. Eu queria compartilhar aqui uma escritura. Compartilhar aqui uma escritura que é a nossa Bíblia, né? A gente já expliquei aqui todo o nosso esquema para poder fazer esse trabalho e agora mesmo eu digo que eu não estava tendo forças para fazer esse vídeo devido às notícias. Então, vamos abrir aqui no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Isso aqui é só para a gente fazer essa introdução, né? A palavra de Deus diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, né? Mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então o Senhor está falando aqui, o Sermão da Montanha, o próprio Senhor Jesus. Que a nossa luz, ela resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Isso aqui, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Hoje em dia, a gente vê pessoas que se dizem cristãs, seguidoras do Evangelho, pregam, né, o Evangelho do Senhor Jesus, e a gente está vendo tanto escândalo. Essa semana, da semana passada, já estourou aquele escândalo de Angola, de uma igreja que tinha se estabelecido lá desde a da década de 90, e o próprio país expulsou os missionários, os pastores, né, por estar envolvido com evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A gente tem visto, então aqui a gente tem, para que vejam as vossas obras, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos
É comum, as pessoas elas tendem a rotular, né? Todo mundo acaba recebendo um rótulo na testa. E a gente tem que tomar cuidado com a generalização, porque, infelizmente, a igreja ela cresceu, ela tomou proporções. Os cristãos no mundo são bilhões de pessoas que se denominam cristãos e estão aí nessa causa, né? Então a gente vê hoje em dia que as pessoas elas começam com um propósito e terminam com outro. A, a gente não pode ser conhecido simplesmente por aquilo que a gente fala. A gente tem que ser conhecido pelos nossos atos. Então, isso são as nossas obras, os frutos espirituais. É isso que tem que ser colocado na balança. Porque hoje em dia todo mundo pode se denominar cristão. Mas as nossas obras, o que a gente faz? Os frutos espirituais, né? O resultado do nosso trabalho. A gente tem, eu até entendo essas pessoas que saíram das igrejas devido a tantos escândalos, tantos escândalos. Então essa semana, a semana que passou, a gente viu o escândalo na igreja brasileira, fundou um ministério lá em Angola, e agora está sendo expulso todos os pastores missionários do Brasil por estar envolvido com o escândalo, cometendo crimes financeiros. É tudo sempre, sempre está associado ao dinheiro, na sua maioria das vezes, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vê no Brasil a política, os partidos políticos, grandes empresários, famílias oligarcas que sempre dominaram o Brasil, dominam segmentos de negócios do Brasil, uma agenda estrangeira que sempre vem tomar benefício das riquezas que o Brasil produz, né? Compram coisas a preços impraticáveis, que a gente sabe que é tudo parte de um acordo, né, para beneficiar os dois lados, quem tá no poder e entregando essas riquezas para fora. Então sempre está associado a dinheiro. A gente teve esse caso, esse ministério, essa igreja brasileira que abriu um ministério em Angola. Agora a gente teve outro caso, né, da igreja secular que ia construir uma nova basílica e tudo mais, e a gente teve lá o padre envolvido nesse escândalo e estava desviando esses recursos e com associação criminosa também, movimentando uma grande quantidade de dinheiro, morando em mansão e no conforto lá na mansão, e a construção estava simplesmente não tinha saído da fundação durante todo esse tempo e já tinha movimentado lá, foi falado na televisão a cifra de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quer dizer, é sempre associado ao dinheiro, né? E agora a gente teve uma pastora aí, que é deputada federal, ela com o marido tinha um ministério, né, ela pastora, né? Um pastor, uma pastora, e um escândalo assim terrível, porque eles, ela mandou assassinar o próprio marido.
Nas reportagens anteriores, a polícia tinha saído que supostamente tinha sido mais de 15 tiros, mas agora, nessa reportagem final, onde ela foi denunciada e o Ministério Público acatou a denúncia, né? E ela foi considerada ré agora, vai responder o processo, mas tem foro privilegiado, porque é deputado federal, e aí usufrui de privilégio, que é uma coisa assim que não dá para entender, né? Porque no Brasil existe essas coisas que sempre foram. O Brasil não é uma nação igualitária. Tem gente que tem privilégios, tem gente que tem benesse, beneficiado por, por conhecer alguém, por ser influente na sociedade, por ter dinheiro, por conhecer advogados influentes e tudo. E aí o Brasil ele nunca foi uma sociedade igualitária. Acho que nenhum país do mundo ele é igualitário, mas a desigualdade a acepção de pessoas que é feita na sociedade brasileira, nas esferas governamentais, da justiça, qualquer organização que você for ver no Brasil, a desigualdade é muito grande. É o país mais desigual do mundo, né? Um dos países mais desiguais do mundo. E a gente viu esse escândalo, agora disseram que foram 30 tiros, que esse pastor, eu não vou mencionar nomes, porque você vai estar apontando o dedo. Então a gente está pegando aqui os exemplos, né? Porque a palavra diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Então a gente tem que ser recheado de bons exemplos. A gente tem que ser recheado de atitudes nobres. Só que hoje a coisa degringolou tanto, né? Degringolou tanto, caiu tanto, se corrompeu tanto, que o mundo entrou na igreja. Antes a igreja era separada, santificada. Até hoje é. Mas a quantidade de pessoas que entraram na igreja buscando o benefício próprio. Então, assim, se a pessoa quer ser líder, se a pessoa quer ser uma pessoa que receba a aprovação de Deus, seja espiritual. Não queira as coisas desse mundo. Né? Não seja uma pessoa vaidosa. Não seja uma pessoa ambiciosa. Seja uma pessoa desprendida de bens materiais. Seja uma pessoa que não seja muito ligada à vaidade. Essas coisas atrapalham a espiritualidade. Né? Não seja uma pessoa, sabe, que haja muito movido pelas emoções. Né? Você tem que ser uma coluna espiritual, você tem que ter seu alicerce espiritual. Né? Você vai liderar pessoas, Deus vai colocar um ministério sobre a sua responsabilidade. Né? Você precisa ser forte, mas forte como? Se humilhando na presença do Senhor, reconhecendo suas fraquezas, né? Você orando, buscando a presença do Senhor, se edificando no Senhor. Esses são os homens fortes. Então, quando você vai procurar uma igreja, procurar uma congregação, procura ver as obras que são feitas, o histórico. Né? A igreja já está há tanto tempo aqui no Brasil, então você tem que ter pessoas jovens, você tem que ter crianças, você tem que ter
famílias, casais, você tem que ter pessoas mais velhas, você tem que ter os anciãos, que são os que participaram na fundação da igreja aqui no Brasil. Né? Muitos deles já morreram, né? Porque o Evangelho efetivamente ele chegou aqui no Brasil em torno de um pouco mais de 100 anos atrás, e pelos evangélicos, né? Pelos evangélicos que começaram essa obra, já não, porque não concordavam com, com algumas práticas com a igreja secular. Então você sai em paz, né? Você não sai criticando, você não sai criticando a igreja católica ou atacando pedra, você simplesmente há outros ministérios, há outras denominações cristãs, então você procura. Né? Cada um, todas são igrejas cristãs, porque pregam o nome do Senhor Jesus. Pregam, né? Deveriam, né? Pregar o nome do Senhor Jesus, o arrependimento, para adquirirmos o perdão e seguimos o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. Então, os princípios, os fundamentos, né, têm que ser os mesmos. Né? O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O novo acordo, a nova aliança em Cristo. É isso que a gente vive hoje. Não mais o Velho Testamento. Porque Paulo ele era até conhecido. Tá chegando aí Paulo, naquela época, né, no primeiro século, lá, nascimento da igreja. Então, Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios. Esse aí é o que prega contra a lei. O próprio apóstolo Paulo foi acusado disso. Esse aí é o que prega contra a lei. Está escrito no livro de Atos. Então, hoje, a gente que prega a graça de Deus, a gente é acusado de pregar contra a lei. A gente não está pregando contra a lei. A gente está dando sentido a toda a lei do Velho Testamento e agora vivendo sobre o novo sacerdócio do Senhor Jesus e Melquisedeque. Já repeti isso aqui várias vezes. Então, é transformação de vida, de dentro para fora. De dentro para fora. Se você deixar a sua natureza humana prevalecer, é isso daí. Né? É vaidade, é luxúria, pessoas que buscam ganância, né, atrás de dinheiro fácil, né, prostituição, toda sorte de pecado. Essa é a nossa natureza humana. Só que a nossa sinceridade com Deus, qual é a nossa sinceridade com o Senhor? O Senhor, ele não se deixa enganar. Ele sabe de todas as coisas. As pessoas elas acabam caindo numa hipocrisia, achando que não vai acontecer. Isso não vai ter consequências consequências graves na sua vida. Então, o que a gente está vendo? A gente viu essa igreja que foi o escândalo, e é direto. É direto. Parece que a televisão faz questão de mostrar. Os cristãos que morrem lá, são assassinados na China, ninguém mostra na televisão, mas esses escândalos, né, eles fazem questão de mostrar e ficar repetindo. E para a gente ver também em que pé que está a situação, como as pessoas brincam com Deus dessa forma, com as coisas de Deus, com a igreja, que é uma coisa santa, separada. O santo não se mistura com o profano. A gente não. A corrupção pode haver no mundo, pode haver nos governos, nas empresas, em outras instituições, na igreja.
Não deveria, mas tem pessoas que se infiltram, são pessoas que têm uma sagacidade muito grande, persuasivas, enganadoras, inteligentes. Elas traçam um plano, elas são meio psicopatas, né? Elas traçam um plano, porque, infelizmente, né, também vão atrás das igrejas com a finalidade de enriquecer e de adquirir dinheiro fácil. Sempre há um escândalo financeiro por trás. Então, eu falei numa igreja neopentecostal que está lá em Angola, fez esse. Agora está sendo expulsa de novo. Perdeu o ministério, perdeu os templos, perdeu os membros, perdeu tudo. Né? O governo brasileiro mandou uma carta e o governo de lá foi ignorado, nem foi comentado. A gente tem aqui a igreja secular, teve esse padre, e agora também um escândalo policial. Né? As igrejas estão mais, né, nas páginas policiais do que nas páginas sociais. Infelizmente. A gente teve essa pastora, que era deputada lá do Ministério lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e começaram a aparecer outras denúncias, não denúncias, mas pessoas que foram lá, foram intimadas a testemunhar, e estão dando seus depois é inquérito policial mesmo, né? Então estão recolhendo agora as testemunhas. E tem um pedreiro que trabalhou lá e foi feito denúncia dessa mesma pastora que adotou esses 55 filhos, mas por trás dessa adoção, porque não são filhos criados desde de bebê recém-nascidos, já eram jovens adolescentes já formados, né? Então não teve aquele vínculo inicial, mas 55 pessoas, por que tanta gente assim? E já foi denunciado, né? Quer dizer, foi testemunhado por outras pessoas que esses filhos eram como se fosse uma organização política para fazer política, para poder trabalhar nas campanhas e para poder. É um projeto de poder, né? Dela poder se reeleger, se perpetuar no poder, sempre ter ali uma militância que seriam os próprios filhos, e esses filhos trabalharem e acabam trabalhando para ela e para o marido, para se perpetuar no poder, ter essa organização que ela fez com os próprios filhos. Só que, além de estimular e ser mandante, né, utilizou os próprios filhos para matar o marido com mais de 30 tiros, porque ele ele deveria ser o tesoureiro, né, da igreja, do ministério, de todas as ações que eles estavam fazendo, e recebendo doações também, porque estavam adotando, né, pessoas, jovens, adolescentes, né, criando essas pessoas dentro de casa. Ela foi acusada e foi recebida como sendo uma mandante do crime. Mandou matar o próprio marido, pastor e pastora. Então, fora essa denúncia, foi aceita, as testemunhas estão falando que na casa, tanto como participantes, como pessoas que são
testemunha ocular, ou participantes mesmo, utilizavam esses jovens, esses adolescentes, né, para fazer orgias sexuais junto com o pastor e a pastora, a mulher e o marido, e com outros convidados. A que ponto chegou? A que ponto chega, né? Eu tenho que abrir aqui para falar um vídeo e para poder falar dessas coisas. Pessoas usando o nome de Jesus. Então, a astúcia do inimigo é fazer com que isso seja banalizado e as pessoas fiquem em casa, né? Não queiram mais se envolver com organização religiosa devido à quantidade de escândalos, né? Devido à quantidade de escândalos. Então aqui, pastor e pastora já tem um erro aqui, né? Se a gente pegar nas escrituras, o próprio apóstolo Paulo diz que a mulher não pode ser consagrada como pastora. Ela não pode ser cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, mas ele chama o homem para liderar na igreja. Ele chamou 12 apóstolos, homens, né? E depois, quando Estevão morreu, foi chamado o próprio Paulo, né? O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus, homem. E Paulo levantou líderes, né, como a gente vê no Novo Testamento, Timóteo, mesmo sendo jovem, ele fala, não deixe que eles não te respeitem por você ser jovem. Ele escreve isso na carta dele a Timóteo, né, que ele estava consagrando um jovem, homem. A mulher não pode. É claro na Bíblia. Isso literalmente não tem. E Paulo diz: esse mandamento, muitas coisas escrevo por mim mesmo, como um aconselhamento. Mas ele diz: isso é mandamento, eu recebi do Senhor. É mandamento do Senhor. Ou seja, o próprio Senhor Jesus mandou, né? Ele falou: mulher não pode ser cabeça, ela é a ajudadora, né? Ela entra no ministério, né? Então ela ajuda o homem, né? E a Bíblia é bem clara que a mulher ela tem que ser amada pelo marido, assim como o Senhor Jesus ama a igreja. Então é a condição da mulher que exerce um papel importante, né? Todo papel, não são que um é mais importante que o outro. No reino de Deus, todos são importantes, só que cada um exerce um papel diferente. É assim que funciona. Não é discriminação ou coisa desse tipo. Não é. Cada um, Deus elege o papel de cada um. O papel do homem e o papel da mulher dentro da igreja. E todos são importantes para Deus. Não queira ser líder. A Bíblia diz, não queira ser líder, porque dos líderes haverá a maior cobrança do Senhor. Você errando como um membro é uma coisa. Você errando, cometendo falhas como um líder é outra coisa completamente diferente. A sua responsabilidade é maior, porque aqui o seu próprio Senhor Jesus está falando que as nossas resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. As pessoas estão glorificando a Deus pelos exemplos que a gente está vendo aí. Então, quando Paulo diz que a mulher não pode exercer liderança, ser cabeça dentro da igreja. Esse é um papel que Deus
colocou o homem. Por quê? Aí Deus tem a razão dele de fazer isso. E a sabedoria dele de fazer isso. Por quê? Para poder combater Satanás. Satanás ele é astuto. Ele pega o homem, a mulher, na sua fraqueza. Então lá atrás, Adão e Eva, quando eles receberam a ordem do Senhor para não ir no centro do jardim, né, comer o fruto da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento, não foi Adão que foi lá, né? Então, Satanás ele veio tentar a mulher. Ele esperou Adão se afastar e tentou a mulher sozinha. E ela caiu. E a fraqueza da mulher, na fraqueza da mulher, ele vendeu a ideia, né? E ela ficou curiosa. Ela ficou curiosa. Ah, não, vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na curiosidade da mulher, ela foi lá e aceitou. E acabou caindo, né? E depois voltou para casa e convenceu o marido. E o marido, que era Adão, acabou também conhecendo e caiu, né? Mas foi indiretamente, né? O homem caiu indiretamente. A mulher foi tentada. Então, quando Deus coloca o homem, é para trazer essa proteção, não ter a mulher ela tem uma fraqueza emocional maior do que o homem. Então, num cargo de liderança dentro da igreja, Deus conhece Satanás, né? E Satanás não deixa barato. Quando você entra em batalha espiritual, não é brincadeira. Só realmente quem tem o Espírito Santo e Deus o preparou para aquela função é que consegue vencer. Por isso que a gente vê esses casos, o caso desse pastor e dessa pastora, né? Porque Satanás ele quer isso mesmo. Ele derruba, né, a pessoa, ela não comete pecado, ela não comete o pecado, esse pecado que veio agora é justamente o escândalo, né, que Jesus fala, olha, daqueles que escandalizar um desses pequeninos. Melhor seria pegar uma funda, amarrar uma corda no pescoço e se lançar ao mar, porque Satanás ele não deixa barato, né? É uma guerra espiritual. A igreja está sempre em luta espiritual com o nosso inimigo das nossas almas. Então, tem que ser pessoas preparadas. Só que primeiro, o que o Senhor faz? O Senhor Jesus faz assim, como fez com os discípulos. Pega os pequeninos, pessoas que a sociedade não dá valor, pessoas que não têm muita expressão na sociedade, são pessoas simples, e Jesus pega essas pessoas e treina. É um treinamento espiritual. É para que lá na frente, nos embates, nas batalhas com o Satanás, a pessoa já foi treinada, né? Ela já foi forjada no fogo, né? Então, foi preparada pelo próprio Deus para exercer o ministério que Deus coloca na mão dessa pessoa. Então não é teologia. A teologia não vai te preparar. A teologia não vai te, te dar. Você não pode simplesmente com um diploma, porque foi a profissionalização da igreja que por causa da profissionalização da igreja que acontece essas coisas. São pessoas que vão lá, fazem teologia. A mulher também foi lá, eu tenho direito de estudar, tenho direito de fazer teologia. Tira o seu diploma, sou pastora. Sou pastora. Aqui, ó, sou pastora. Vou entregar currículo nas igrejas, entendeu? Não é assim. Assistam a minha série
Bereana, que eu falo tudo disso daí. A profissionalização. Então, o ministério do Espírito Santo saiu, virou uma empresa, que você entrega currículo. Não é assim. Né? Deus, ele escolhe a pessoa lá embaixo, pequenininha, né? E ele vai moldando, até colocar ela numa posição de liderança. E aí, quando o Senhor coloca nessa posição de liderança, como foi ele que treinou e ele que levantou, ele dá o ministério. Ele dando o ministério, ele envia as almas. O próprio nosso Pai Celestial, ele envia as almas, Senhor Jesus. Aquele que meu Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Então é o Pai que procura aqui os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Né? E os tais que assim o adorem. Assim funciona. Então, quando a pessoa chega lá na liderança, no topo, Satanás vai pedir para se andar. Ele vai pedir para se andar. Ué, ele não tentou Moisés? Né? Todos os líderes, né? Davi, todos os líderes, o próprio Senhor Jesus no deserto, ele vai te tentar. E Satanás não é brincadeira, não. Satanás não é brincadeira, não. Se a pessoa não estiver preparada espiritualmente, é isso aí. Vai ser, ela não, primeiro que ela não foi enviada, primeiro que ela não foi escolhida para ser obreiro, para ser pastor, muito menos pastora. Não existe pastora, né? Existe missionária, né, que prega o evangelho, faz trabalho missionário, tem o círculo de oração, né, as irmãs, as viúvas, que o próprio Deus fala, né, que as viúvas não deixem as suas orações ao Senhor. Então tem o Ministério da Oração. Então lá no Ministério de Oração, elas se organizam, elas dirigem o culto delas e tudo mais, mas é o ministério delas, o ministério da mulher. Um dos ministérios exercidos pela mulher, que é o ministério da oração. Mas exercer posição de líder espiritual que vai conduzir a igreja, aí não, porque aí tem que ser o anjo da igreja, o anjo da igreja. Isso se fala. Escute no Novo Testamento, né? O que o Espírito de Deus diz ao anjo da igreja, que é o líder, é o pastor. Né? Então, é o homem que Deus levantou para cuidar daquele aprisco, cuidar daquelas ovelhas. Quem dá a direção ali, aí é o homem, é o Espírito Santo usando o homem que é chamado de o anjo da igreja. Né? Então, quando lá no Apocalipse, e fala que Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo, esses anjos e Satanás, muitos deles são pastores. São pastores que foram levantados, enviados pelo próprio inimigo. São lobos em pele de cordeiro. Só que você vê os frutos, né? A ganância. Então, se a raiz sempre é o dinheiro, então sempre vai haver escândalo financeiro. Então, esses são os lobos. Só que escandaliza, né? Escandaliza. Só que quando você entra, você vai congregar numa igreja, numa organização religiosa, você tem que ver isso também. Deus, ele te dá olhos para você ver, né? Ouvidos para ouvir, te dá sabedoria. Né? Então, quando vem os escândalos, dependendo do escândalo, porque se o líder da igreja não for salvo, ele está arrebanhando, né, todas essas ovelhas, todos esses membros, né, e vem o escândalo é para te mostrar, olha onde o escândalo é permitido por Deus para te mostrar onde você está, quem
para quem que você está entregando, né, sua alma ali para ser cuidada por quem? Né? Nós somos ovelhas, precisamos de um pastor. Então, Deus levanta homens para guiar o rebanho. Então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz ao anjo da igreja. Diz à igreja, através do anjo da igreja. Ele é o porta-voz. Quando Deus quer falar, Deus fala individualmente para cada irmão, mas tem um trabalho coletivo. Então Deus fala coletivamente para a igreja e usa o anjo da igreja, que é o pastor, que é o líder, levantado pelo próprio Deus. E o ministério começa com ele. Né? O ministério começa com uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, vai multiplicando. Deus envia as almas e ele é o anjo, ele é o pastor, o anjo da igreja, o pastor que cuida das ovelhas. Nós precisamos, né? Nós somos ovelhas, fácil, chamado de ovelhas porque nós somos facilmente enganados. Temos que ter esse cuidado. Porque o lobo, o devorador, Satanás é o lobo devorador. Né? Ele vem para matar, roubar e destruir. E a gente vê esses escândalos. Né? Só que essas pessoas, elas não estavam vivendo o Evangelho, elas já não estavam em comunhão com o Espírito Santo. Né? Estavam vivendo por si só. Estavam, na maioria das vezes, acho que quase 100%, interessados no dinheiro, porque aí a pessoa, ela, como é que ela vai deixar aquilo, né? E falar assim, não, eu fui reprovada pelo Senhor e o Senhor me reprovou. Se verdadeiramente, né, tivesse sido guiado pelo Espírito Santo, iria chegar nessa condição. Ela ia ser reprovada, né, no seu ministério, ia voltar, se pedisse perdão, ia voltar a ser um simples membro, não exercer mais nenhum cargo dentro da igreja e tudo bem. Não ia perder a sua salvação. Só que a pessoa, a partir do momento que ela é reprovada, ela não aceita. Ela sabe que ela não tem mais a presença do Espírito Santo, como o próprio rei Saul. Ele sabia, ele foi ungido rei. Mas aí, quando o profeta Samuel, que o Senhor mandou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir o novo rei, é porque ele já tinha reprovado o rei Saul pelas suas atitudes. Então aqui sempre é pelas atitudes, sempre é pelo que você faz. A gente peca em pensamento, a gente peca em sentimento no coração, mas a sua reprovação ela vem quando isso é exteriorizado na sua atitude. Quando você comete, então Judas ele tinha a intenção, né, a ganância dele pelo dinheiro que foi oferecido, aquilo foi a tentação. Né? Ofereceram muito dinheiro para ele entregar ao Senhor Jesus e ele ficou com aquela tentação dentro dele, mas estava na mente, estava no coração. Só que ele só foi condenado a partir do momento que ele exteriorizou. Ou seja, ele entregou o Senhor Jesus por beijando, né? Em troca, ele indicou aquele que eu beijar, ele é o Senhor. Então ele foi lá e beijou. E Jesus falou, Judas, tu me traz com um beijo, né? Que coisa mais, assim, para ferir o coração do Senhor Jesus. Então Satanás, ele sabe trabalhar, ele sabe destruir. Ele é o demolidor. O leão, ele é comparado ao leão devorador, ele é implacável. Então a pessoa, ela já sabe que ela foi reprovada,
Mas ela continua, ela continua, ela continua, ela continua, até chegar nesse ponto. Até chegar nesse ponto, porque aí surge um escândalo tão grande e as pessoas elas têm que ter discernimento de falar, pelo amor de Deus, aonde que eu tô? Né? Assim, pelo menos o Senhor permitiu esse escândalo para que eu pudesse sair desse lugar, Senhor. Envia-me a mim a um lugar onde verdadeiramente vou encontrar pessoas que são tementes a Ti. Isso é passível de acontecer? É, né? Mas não é generalizado. Né? É uma coisa que hoje tem se tornado comum, porque as pessoas elas perderam o temor de Deus completamente. Né? Como é que uma pessoa se diz pastora, né? Aplicando golpes, sempre, né? A raiz do dinheiro, manda assassinar o marido? Está em investigação, já é réu. Não vou falar que ela matou o marido. Não posso falar isso aqui, mas ela a denúncia já foi aceita pelas provas apresentadas. Ela vai ter que se defender. Mas se confirmar esse caso, né, então ela usou a adoção desses filhos, mandou matar o marido, né, a justiça vai ter que se defender na justiça da acusação, mas acho muito difícil ela escapar dessa, porque foi pego a arma, os tiros, né, não foram poucos, foram 30 tiros, né, e usando os próprios filhos, e essas orgias sexuais junto com os filhos e com o marido. E tem pessoas teve pessoas que frequentaram casa de swing, que reconheceram ela dentro da igreja, porque frequentavam o mesmo lugar. Então as coisas vão vindo à tona, vão vindo à tona. Não tem como. Quando cai no escândalo, é permissão de Deus. Já é para escancarar, é permissão de Deus. O escândalo é para escandalizar os pequeninos, para que eles saiam desse lugar. Porque você cria um vínculo, né? Quando você congrega numa igreja, tem os pastores, tem os líderes, você cria um vínculo, você cria uma relação de confiança. E às vezes você não acredita. Você não acredita que aquilo está acontecendo. Você fica completamente perdido. Né? Você fica completamente negando a realidade. Você não acredita. Eu passei por essa situação. Eu já tinha saído da igreja. Aí aconteceu o escândalo, mas eu já estava fora. Mas mesmo assim eu não acreditava. Quando eu lia aquelas cartas, eu não acreditava, não acreditava. Eu fui lá presencialmente ver. E aí, quando eu fui lá ver, eu vi as brigas, as discussões, as acusações. Aí eu vi, pô, realmente aconteceu, é verdade. Aí, mas eu já tinha saído antes. Deus me poupou desse sofrimento. É um sofrimento dentro da igreja, é um desastre, é uma tristeza. Quando eu fui começar a fazer esse vídeo, eu não estava com força, né? Então eu procurei força na oração mesmo. Porque é muito triste a que ponto chega o ser humano. O ser humano sem Deus, ele não tem limite. Ele não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. O inimigo não brinca em serviço. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, o inimigo não brinca em serviço. É muito triste essa situação. E, infelizmente, são casos e mais casos e mais casos e mais casos e mais casos, infelizmente. Então, quando eu fiz essa oração e Deus me enviou para uma nova igreja, para um novo ministério, eu orei e pedi para que Deus, para que eu nunca mais passasse por essa situação.
de tão ruim que é. Por isso que a gente vê esses irmãos ficando em casa. É tanto escândalo, é tanto, mas não é desculpa. Sinto muito, não é desculpa. Eu orei e realmente encontrei um lugar seguro, um lugar abençoado, um lugar que é obra do Espírito Santo, né? Procura ver se na igreja tem bastante pessoa de idade, tem bastante famílias. Procura ver a história do pastor, como começou o ministério, né? Quais os sacrifícios que foram feitos no início, e que no começo tudo é mais difícil. Procura ver a história, você vai sentir empatia com as pessoas, você vai sentir paz no coração, você vai sentir que você está num lugar que realmente Deus se faz presente, é manifestada a presença de Deus pelo próprio ambiente, né? Você tem que ver se não são crentes briguentos, né? A gente tem que ser manso, né? Você vai num lugar que tem muita briga, muita fofoca, muita coisa, você vê o que está acontecendo aqui. O ministério está caído. Então, eu orei, passei por essa situação, orei, né? E encontrei um lugar seguro, encontrei paz. E nesse lugar eu fui batizado com o Espírito Santo, que aí é outra história, né? O selo da promessa é outra história, é outra história. Né? Tem nada a ver. Então, hoje, se eu entrar num lugar que eu vejo que aquele lugar não está com comunhão com Deus, eu sinto a repulsa. O Espírito Santo me dá uma repulsa. Não precisa nem falar. É só de você chegar perto que você sente. Você não tem a comunhão do Espírito, né? E você chega num lugar onde você vê que os irmãos estão na comunhão com o Espírito Santo, você é um lugar que você se sente bem, você se sente à vontade, você tem empatia com os irmãos. Tudo é espiritual. Não precisa a pessoa falar para você, você sente. Você já tem o Espírito Santo, você sente, né, a diferença. Essa é a comunhão, a verdadeira comunhão da igreja, né? Nós temos o mesmo Espírito. Então, quando a gente vê esse tipo de escândalo, nossa, será que as pessoas da igreja não perceberam? Sabe? Só de você chegar perto da pessoa, você vê que tem alguma coisa errada, né? Ali, no caso, você vai orar, vai pedir, vai interceder. Mas quando vem o escândalo, é justamente pela a reprovação total de Deus. Só que para o mundo lá fora, o que é? As pessoas vão caluniar, vão tirar sarro, vão, né, falar mal. E a gente está sujeito a isso. O escândalo é lícito que haja escândalo, né? Mas ai daqui por quem vier o escândalo, o Senhor diz. Felizmente. Outra coisa, eu vi aqui, né, combatendo, tentando não combater, estou brigando com as pessoas, tentando alertar, né, os YouTubers pregando as coisas e tal, e falando coisas, pregando contra a igreja, falando para as pessoas ficar em casa e tudo mais, isso, aquilo, devido a esses escândalos também, né, perdendo a sua fé nas organizações, falando, não, a gente segue voluntariamente sozinho, cada um na sua, né? Então, escolheram esse caminho. Aí começaram a brigar por causa de doutrina. Não, o Velho Testamento fala isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, aquilo. E brigas assim, brigas mesmo, né? Um botando o dedo na cara do outro e apontando, e você segue isso, falou aquilo, você falou aquilo, virou, sabe? Não funciona também. Aí um foi na casa do outro, pediu para que recebesse um irmão, e falou que ia acolher em casa. Aí chegou lá, fez o irmão trabalhar igual um escravo na casa, né? Em vez de ajudar, estava explorando o irmão. Aí o irmão que foi, ele era
uma pessoa temente a Deus, fazia as coisas certinho, o outro não estava nem aí, né? Fazia as coisas de tudo qualquer jeito, não seguia nada da palavra, não conhecia nada da palavra e estava liderando o outro, né? E o cara vendo aqueles absurdos e mentiras, aí descobriu um monte de mentira do outro irmão, aí pegou, fez o outro trabalhar igual condenado, aí foi lá e depois que estava tudo pronto, pegou e expulsou o irmão com família, com filho, com mulher grávida, né? Gente aproveitadora, né? Então assim, é para todo lado. Hoje, infelizmente, se hoje a pessoa vier falando de Jesus, vier falando de que é católico, crente, evangélico, protestante, que é cristão, né? Infelizmente, hoje não dá para saber. Você tem que esperar um tempo, conhecer a pessoa e conhecendo a pessoa você vai vendo tal e você vai e ver se você tem essa empatia, né? Essa comunhão, assim, porque tá demais, tá demais. É impressionante, impressionante assim. A gente não, a pessoa tá falando de Jesus, a gente tem que ouvir, a gente não vai fazer acepção de pessoas, a gente não vai julgar as pessoas antecipadamente, mas é o que o Senhor Jesus falou: sejam prudentes como a serpente, porque a serpente ela não, ela anda quando ela vai caçar, ela não desperdiça energia, né? Ela às vezes fica muito tempo parada, hipnotizando a presa, ela tem toda a paciência, ela só dá o bote na hora certa. Essa prudência da serpente é de você não se precipitar. Essa é a prudência da serpente, você não se precipitar. Tudo bem, nós não vamos fazer acepção de pessoas, não vamos julgar, mas vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos ver os frutos, né? Agora, se você vai num lugar onde já é secular, já tem mais de 100 anos, né? É um ministério construído, tal, já tem toda uma história, então você pode pesquisar o passado. Agora, uma coisa nova, você tem que ser bastante prudente. Infelizmente, infelizmente, para tudo quanto é lado tem corrupção. Não é porque é a igreja, não, uma instituição religiosa, a gente não pode confiar. Né? O Senhor Jesus diz: vos enviarei em meio de lobos. Né? Então, a quantidade, não é a quantidade de lobos. Né? Então, não, vocês sendo ovelhas, né? Chegará, porventura chegará um lobo entre vós. Não foi isso que Jesus falou. Vos enviarei no meio de lobos. Então, um monte, né? Uma, uma martilha, né? Um bando mesmo, muitos lobos. A gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, só que passa na televisão e fica repetindo aqui, tal. E o pessoal que é descrente fica tirando sarro, né? Fica tirando sarro e tal. Mas nem todos são assim, graças a Deus. A igreja do Senhor verdadeiramente prevalecerá, as pessoas serão salvas. Já tem um número determinado. Deus já sabe. Ele já sabe porque a pessoa já nasce assim? Não. Ele já sabe porque Deus não tem presente, passado e futuro para Deus. Ele viaja, a viagem no tempo, a onisciência de Deus. Ele viaja no tempo. Né? Então ele sabe o que vai acontecer no futuro, por isso que ele já sabe o número certo de pessoas, por isso que ele já sabe. Mas aqui as pessoas estão vivendo as suas decisões. Né? Se elas estão nessa guerra, nessa disputa entre o bem e o mal.
tem essa interferência, senão você vai ser porque você vai ser. Não, o Senhor ajuda. Você escolheu, ele vai ser o seu ajudador. Né? Ele te envia o Espírito Santo, mas você tem a responsabilidade de percorrer o caminho, a responsabilidade é sua. Você não é salvo. Sou se uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Tem que percorrer o caminho. Tem que percorrer o caminho. Né? Mas a gente, é isso que a gente está vivendo no final dos tempos. Né? Apostasia total, infelizmente, infelizmente. Mas o Senhor sabe daqueles que são tementes, não tementes de medo de Deus. Você não pode ter medo de alguém que você ama. Você tem medo de perder o amor dessa pessoa, de ofender, de fazer alguma coisa que vá te afastar, fazer alguma coisa que vá entristecer. É essa palavra que a Bíblia fala. Entristecer o Espírito Santo. Deus se aborrecer contigo, porque é uma pessoa que você ama, que você não quer que ele sinta essa tristeza que você mesmo possa estar provocando. Então é isso, meus irmãos. Muito triste hoje. Nossa, mas quando eu vi isso, e parece que os evangélicos são os piores escândalos. Tem escândalo em todas as religiões, mas parece que os dos evangélicos são os piores escândalos. Essa mulher, a Bíblia já diz, né, que a mulher não pode ser. Já começa por aí. Já começa como que Deus vai ser contigo? Se você, uma coisa que Deus não faz é ele ir contra a palavra dele. Se o próprio apóstolo Paulo diz que eu recebi esse mandamento do Senhor, ele está falando, olha, tomem muito cuidado, porque isso aqui, esse mandamento eu recebi do Senhor. E as pessoas hoje não é, sabe, a igreja não é o mundo. Né? O mundo tem as suas razões, tem a sua maneira de ser e tal. A igreja, a gente tem que obedecer ao Senhor. Né? Se Ele é o Deus nas nossas vidas, nós vamos obedecer ao Senhor. Porque o casal Adão e Eva, eles caíram justamente pela desobediência. Isso são coisas fundamentais, são coisas que, que vão interferir diretamente na liderança, na condução da igreja. É muito importante. Né? E é um mandamento. Então, alguém consagrou. Aqui no Brasil, começaram a consagrar pastora, pastora, pastora. O primeiro que consagrou escandalizou. Nossa, que é isso? Aí fala, eu tive coragem de fazer e tal, porque ninguém teve coragem de fazer. Então o cara se orgulha ainda. Né? Tive coragem de fazer, agora todo mundo está fazendo. E aí vê esse o caso. Ela querendo liderar mais que o marido, porque o marido cuidava das finanças, né? Não deixava, né? Ele ainda estava numa posição maior que ela de liderança. Mas quem que é esse cara aí que tá, que ele está se achando aí? O que ele está se achando? Foi lá, todo o cenário. Eu sinto no meu coração que é a culpada, né? Não tem como escapar de um crime de 30 tiros, né? E usou os próprios filhos. Antes disso, ele já tinha sido. Houve várias tentativas de envenenamento que ele sofreu. Então, quem que está, né? É justamente, não aponta para outra pessoa, não aponta. Já é uma coisa assim
muito difícil ela escapar. Não tem, todas as provas indicam, tal, tal. Se for inocente, que seja inocentado. Tem o direito de se defender na justiça, mas é muito difícil. Pelas provas, pelo tudo que está sendo levantado, né? Não tem. As coisas se voltaram contra ela, ela querendo liderar mais que o marido, foi lá e matou. Não, eu sou a pastora, eu sou. Ela subiu para a cabeça. Então, quando a pessoa é cortada do ministério, ela vai pecar deliberadamente, porque ela não tem mais a presença do Espírito Santo. E ela sendo cortada por Deus, rejeitada, Satanás não tem mais a proteção, não tem mais a unção de Deus. Mas Satanás, ele chega e toma conta. A pessoa acha que o inimigo, né? Tem gente que Deus, ele no jardim do Éden, ele disse para não conversar, não converse com ele, não converse com ele, não converse com ele. Não é nem para conversar, não é nem para conversar. Porque sabe do poder de persuasão, ele vai te engolir a sua mente, vai engolir você e sua mente, vai engolir a sua mente e você junto. Não é nem para conversar. Tá bem, irmãos? É isso aí. Felizmente, essas coisas são passíveis de acontecer, mas que fique o alerta. Que fique o alerta aqui, né? Os youtubers brigando, um apontando o dedo para o outro, um mostra a escritura para cá e briga para lá, outro mostra a escritura para lá, briga para cá, outro mostra a escritura para cá e aponta o dedo para lá. Tem comunhão do Espírito? Tem o mesmo Espírito? Tem a comunhão do Espírito Santo? Por que está em discussão? Por que está em confusão? Por que está Babilônia? Babilônia é confusão. As pessoas não se entendem. O Pentecoste, né, derramamento do Espírito Santo, pessoas de diversas línguas, nacionalidades, estavam todos entendendo. Todos entenderam, todos compreenderam, né? Então, o Espírito Santo é a unidade. As pessoas passam a se entender, as pessoas passam a ter comunhão, as pessoas passam a ter paz. Confusão é Babilônia. Espírito de confusão. Babilônia. As pessoas não se entendem, brigas, e discussões, e brigas, divisão, separação, né? Então, assim, buscar primeiro o reino dos céus, que é o Espírito Santo. Pedir, dá-vos-á, né? Pede o Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, tá dentro do nosso coração. Infelizmente, é um caminho que, infelizmente, não sei onde vai chegar, né? São pessoas que temem a Deus, são pessoas que amam a Deus, mas aqui é o mais difícil, né? Amar a Deus todo mundo ama. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu tenho a Deus. É mais fácil. Agora, amar o seu irmão, o seu próximo, aqui é a grande dificuldade, né? Você tem que ter o mesmo amor para com Deus, para com o seu irmão, a medida, mede o tempo na altura, na largura e na profundidade. Então, o mesmo amor para com Deus é o mesmo amor para com o seu irmão. Você pode amar a Deus e odiar o seu irmão, né? Aqui é a perfeição de Deus. Aqui é a perfeição de Deus. É Jesus mesmo naquele sofrimento da cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso daí é a perfeição de Deus. Ele não olha, ele sabe, a pessoa está cega, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Então,
Essa é a perfeição de Deus. Nós temos que ter isso. Se somos verdadeiramente filhos de Deus. Felizmente, irmãos, que triste. Oro para essas pessoas, que Deus tenha misericórdia. Né? Não vamos julgar, quem julga é Deus. A gente ora e pede misericórdia de Deus. E Deus dê uma segunda chance. Se verdadeiramente a pessoa se arrepender, que o Espírito Santo dê arrependimento. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa mata alguém. Não. Isso aí tem que ir pro inferno e tudo. Não é assim. Se o arrependimento for verdade, Davi matou. Né? Você pegar o Urias, que era um soldado etita, né? A mulher dele, Betseba, muito bonita. A Bíblia fala que esse povo eteu, as mulheres etéias, tinham beleza superior. Então as mulheres têm que procurar aí o que o povo eteu, o que as mulheres etéias comiam, o que elas faziam, para ser uma beleza, era uma beleza diferenciada, uma beleza superior, assim. Chamava atenção, era muito acima da média. Né? Então, é a mulher de Urias, sendo Eteia, Etita, Eteia, agora não sei como é que pronuncia. Já vi das duas formas. Né? Tomando banho no palácio, ela foi lá para provocar o rei. Né? Ele se apaixonou e tudo, aí descobriu que a mulher era casada e não quis nem saber. A mulher acabou engravidando. Ele assassinou o marido dela. Você chamar o soldado, indiretamente assassinou. Pedir para que a tropa, no momento da batalha, se afaste. Bom, você está lá batalhando. Naquela época era espada. Você está na frente da batalha, espada e escudo. Aí chega na hora, não, se afastem no momento da batalha para que haja um herói em Israel. Alguém que ia ser morto na batalha ia virar um herói. Mas era o marido de Betseba, né, Urias. Então ele deu a ordem, indiretamente. As coisas são. Quando Satanás entra na mente da pessoa, no coração, as coisas são muito sutis. Depois ele foi perceber que o profeta, né, falou com ele, e aí ele caiu em si, viu o quão horrível, monstruoso ele era, né? O Espírito Santo tinha se retirado de Davi. Né? O Espírito Santo se retirou de Davi. Né? Através do quê? Do pecado. Aí Satanás entra e ele não brinca em serviço. A pessoa nem percebe. Começa a fazer as coisas, nem percebe. Se não fosse o profeta de dar literalmente uma porretada na cabeça dele, porque foi o que o profeta fez, né? Contando toda aquela história, e depois falou que ele era aquela pessoa que tinha assassinado aquele homem, aí ele caiu em si, aí ele falou, nossa, o que eu fiz? Porque para ele estava tudo bem, o rapaz morreu, ele engravidou Betseba, era uma viúva, aí iria ser uma viúva, e aí ele se casaria com ela, já grávida, e aí estava tudo resolvido. Aos olhos dos homens estava tudo resolvido, mas aos olhos de Deus, Deus não deixa escapar nada, nada está encoberto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e não há segredo, né, para Deus. É isso que as pessoas não entendem, né? Esteja onde você estiver, Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe o que você está pensando e Deus sabe do sentimento que está dentro do teu coração. Então, não sei porque as pessoas acham que, né? Só que tem o momento, o tempo para se arrepender. Se a pessoa não se arrepende, Deus corta, é cortado da comunhão, o Espírito Santo se retira. Aí o próprio Satanás se faz passar por Deus, né? E a pessoa nem percebe. Ela começa a seguir
aquilo que o inimigo direcionava na vida dela. E dá isso aí. Não enxerga mais pecado. Não enxerga. Ela fica cega, não enxerga, esquece tudo que aprendeu, né? E aí vem o escândalo, né? Lamentavelmente. É isso, meus irmãos. Eu dei 1h20. Eu pensei que esses vídeos iriam ser menores, porque eu não estaria mais falando da série Beriana, né? Que é justamente a gente voltar às escrituras, mas as coisas que têm acontecido e a gente está num período muito delicado, né? A gente está começando a viver o princípio das dores, as nossas fases apocalípticas já começaram a ter os seus ensaios, não está fácil. E por outro lado, a gente vê esses escândalos, essas coisas. Cada um sabe de si, né? Se você verdadeiramente ama o Senhor, ama o nosso Deus Pai, o Senhor Jesus, né? O vitupério de Cristo, né? Não envergonhe o Senhor Jesus com essas coisas. Então é isso. Vou ficar por aqui. Já deu aí 1h20. Eu pensei que esses vídeos não iam ficar desse tamanho, mas pedi para que eu fosse apenas um instrumento, né? E aqui estou. Que Deus abençoe todos os irmãos e que nos proteja, nos guarde, né? Não somos melhores que essas pessoas, não. Não somos melhores que essas pessoas, não. A gente só tem uma coisa: a gente vive debaixo da graça e debaixo da misericórdia de Deus. Não somos melhores que essas pessoas, não. Pela graça e misericórdia de Deus é que a gente não chega nesse nível. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e a gente se vê no próximo vídeo.